Olá, segundo ano, muito boa tarde. Chegando para a nossa aula de matemática do dia 9/10. Vamos lá? Então, tem em mãos aí o seu livro SAS, aí a partir da página 41, tá? Nós vamos dar continuidade aí às atividades da página 41. Na página 40, você vai encontrar, né? A gente viu que o Júlio, ele tem um sítio e cria vários animais nesse sítio, né? E a gente observou que ele tem galinhas, patos e porcos, né? Aqui ele fala que o Júlio contou para os seus amigos que ele também cria cavalo nesses sítios, né? E ele diz que a quantidade de cavalo é o dobro da quantidade de patos, né? Então, o que significa ser o dobro, né? Dobrar a quantidade, né? Então, nós vamos escrever aqui o que a gente pensa sobre isso, né? O que você anotou aí na sua atividade? O que é o dobro? Aqui fala que ele tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5 patos. Então, ele fala que ele tem o dobro de cavalos, né? Então, o dobro significa duas vezes, né? Se eu tenho aqui na minha mão duas tampinhas, o dobro dele quer dizer que eu vou dobrar essa quantidade. Eu vou pegar mais duas tampinhas. Então, eu vou pegar 2 mais 2, que eu vou ter 4. Então, se o Júlio tinha 5 patos, o dobro de 4 é 5 mais 5, né? Então, eu posso dizer que Júlio tinha 5 mais 5, que deu 10. Não foi isso? Então, o dobro quer dizer que eu vou somar o mesmo número duas vezes. 5 mais 5, mais ele mesmo, né? Então, eu posso também dizer que, né, 2 vezes o 5 é igual a 10. Então, eu tenho 5 mais 5, que deu 10, perdão. Então, eu posso dizer que 2 vezes o 5 é igual a 10, né? Porque 2 vezes eu tenho 5 uma vez, 5 outra vez. 2, 5, né? 5 mais 5, 10. Ou 2 vezes o 5 é igual a 10. Então, qual que é a resposta? Há 10 cavalos no sítio do Júlio, tá? Então, dobro quer dizer que eu vou dobrar a quantidade. Se eu tenho 3 tampinhas, se eu dobrar a minha quantidade de tampinhas, eu vou ter 6 tampinhas, né? 3 mais 3, 6. Então, o dobro de 3 é 6. Ou eu tenho 2 vezes 3 tampinhas, tá? Então, eu tenho 2 vezes 3, que é igual a 6 tampinhas, ok? Então, como que a gente pode calcular o dobro, né? O dobro nós podemos somar o mesmo número com ele mesmo, né? Igual 5 mais 5. Ou multiplicar o número por 2, porque não é duas vezes. O que é multiplicar? É vezes aquele número, né? Eu tinha 2, multipliquei, puf, mais 2, né? Então, 2 vezes o 2. 2 vezes, ó. Uma vez, 2 vezes, ok? Aí a gente usa esse sinalzinho do X para representar a multiplicação. A gente vai aprender mais aí sobre isso, ok? Então, podemos somar o mesmo número com ele mesmo ou multiplicar por 2, né? Então, aqui, ó, dobro significa duas vezes, né? Então, aqui o pato, ele tem duas patinhas. O porco tem o dobro, olha, você vê, tem duas mais 2, 4, tá vendo? Duas patinhas na frente, duas patinhas atrás. O pintinho também tem duas patinhas. O cavalo tem o dobro de patinhas. 2 mais 2, 4 patinhas, tá? Agora, se eu tivesse dado 4 patas do cavalo, querendo a pata dos pintinhos, eu ia falar que o pintinho tem a metade. Pá, parto no meio, né? Ele tem 2 e 2, então o pintinho e o pato têm a metade de pata
do porco e do cavalo. A gente vai ver isso aí em atividades mais para frente agora. Então, ó, dobro significa 2 vezes. E para calcular o dobro, a gente pode multiplicar por 2. 2 vezes o 4 é igual a 8. Ó, pra você ver, ó, o porco tem 4 e o cavalo tem 4. Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patinhas, tá vendo? Então, 2 vezes o 4 é 4 mais 4. Né? 4 mais 4, eu sei que é 8. Então, 2 vezes 4, 8. Ok? Então, vamos ver. Quantas patas tem um besouro? Não sei. Quantas patas não direi, isso você vai descobrir. Então, aqui ele está falando que 3 besouros têm 18 patas. Nossa, professor, difícil. Não, é só a gente desenhar. Vamos desenhar os 3 besouros. Desenhei 3 besouros. Eu sei contar que dobro é 2, não é? 2 vezes. Então, eu posso contar de 2 em 2. Vamos contar de 2 em 2 patinhas para cada uma até chegar no 18. Eu sei que 18 é um número par, né? Então, eu consigo fazer parzinho de 2 em 2. Então, eu posso contar de 2 em 2. Então, vamos ver, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Né? Então, o que eu peguei? Eu fiz o 18 e dividi o 18 em 3 partes, para 3 besouros. Né? Então, quantas patinhas tem cada besouro? Um besouro, né? Cada besouro tem 6 patas. Né? Se eu contar aqui agora, ó, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Então, cada besouro tem 6 patinhas, tá? Um besouro tem 6 patinhas. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o 18 e dividi ele para 3 por 3, ok? Isso aí a gente vai aprender mais, tá? Então, essa foi uma estratégia. Se você fez de outra forma, mas achou 6, também está certo. E gostaria que você compartilhasse conosco, né? Com todos, na nossa aula do Meet, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui na letra B. Quantas patas tem um caranguejo? Ah, caranguejo, professor, 40 patas? Como é que eu vou ficar aqui? 2, 4, 6, até 40? Outra estratégia. Vou desenhar os 4 caranguejos. Representar aqui pelos meus círculos. Eu sei que uma dezena é igual a 10. Não sei? E sei que o 40 é igual a 4 dezenas. Então, aqui eu posso decompor. 40. 40 é igual a 4 dezenas, não é? Então, eu posso dizer que cada caranguejo é uma dezena? Tem uma dezena de patinhas? Posso, porque eu não tenho 4 dezenas, eu não tenho 4 caranguejos. Então, cada caranguejo representa uma dezena de patas. Então, eu posso dizer que cada caranguejo tem muito bem, 10 patinhas. Então, um caranguejo tem 10 patas, ok? Aqui eu já dividi o 40 para 4 caranguejos. Combinado? Então, vamos lá. Dúvidas? Anote. Na nossa aula do Meet, a gente esclarece tudo, tá? Então, vamos ver agora os elefantes. Lembra que eu falei lá da metade? O elefante vai trabalhar a metade, né? Eu quero descobrir quantos elefantes tem no zoológico. Porém, a quantidade de elefantes nesse zoológico é igual a metade da quantidade de patas. Quantas patas tem um elefante? 4 patas, não é? Um elefante tem 4 patas. Eu desenhei 4 bolinhas. Como que é a metade? Pá, se eu pegar aqui, ó, meus dedos, minha mãozinha. Aqui no meio. Quantas patas tem um elefante? Metade da pata? 2. Então, a quantidade de elefante é a metade da quantidade de patas. Quantos elefantes há no zoológico? 2 elefantes, né? Então, há 2 elefantes no zoológico. Entendemos? Tá falando, ó, quantidade de elefante é igual a metade da quantidade de patas. Um elefante tem 4 patas. Então, ele falou que a quantidade de elefantes é a metade das 4 patas. Metade de 4 é 2. 2 para cá,
2 para cá. Então, quantos elefantes tem no zoológico? 2 elefantes. Ok? Então, vamos continuar. Página 43 agora, tá? Aqui na página 43 fala que Júlio também tem uma horta de verduras no seu sítio. E na segunda-feira ele colheu 4 pezinhos de alface. No sábado ele já colheu triplo. Triplo? Uai, que é isso, professor? Triplo agora. Antes era dobro. Dobro é 2, né? E o triplo? Quando a gente está lá no português, que uma palavrinha tem 3 sílabas, a gente não chama ela de trissílaba? Ó, triplo, trissílaba. Ah, então o triplo ele é 3, né? Quando um time é campeão 3 vezes, a gente não fala que ele é tricampeão, né? Então, ó, é 3. O triplo, então, eu vou contar 3 vezes. No dobro eu não contava 2 vezes? Então, no triplo eu vou contar 3 vezes. Então, se eu tenho uma tampinha, o triplo dela vai ser 3 tampinhas. 1, 2, 3, ok? Então, vamos ver ali. Na segunda-feira, diz que o Júlio colheu 4 alfaces. Então, ele colheu 4 alfaces aqui na segunda. No sábado, ele já colheu o triplo. Então, ele colheu 4 mais 4 mais 4. Então, quantas ele colheu? Ah, muito bem, 12, né? Então, ele colheu 3 vezes, perdão. 4 mais 4, 8 e mais 4, 12, porque ele colheu o triplo. Na segunda, ele colheu só 4. No sábado, ele colheu 4 mais 4 mais 4. 3 vezes o 4. Então, eu posso representar dessa forma ou eu posso representar 3 vezes, tá vendo o x? O 4, que é igual a 12 também, ok? Posso simplificar, tá? Podemos? Então, vamos lá. Então, ó, o triplo significa 3 vezes, né? E para calcular o triplo, vou multiplicar por 3, né? Por exemplo, 3 vezes o 4 é 4 mais 4 mais 4. 3 vezes o 2 é 2 mais 2 mais 2, né? Então, vou ter 2, 4, 6, ok? Então, 3 vezes o 2, eu vou multiplicar aí por 2 e vou ter 6, ó. 2, 4, 6, tá? 3 vezes o 2. 2 mais 2 mais 2, tá? E a metade significa dividir em partes iguais. Eu tenho 8, por exemplo, e a metade dele é 4. Por quê? 4 mais 4 não é 8? Então, se eu dividir 4 para um lado, 4 para o outro, tá? E aqui a gente vai completar com o dobro e depois com o triplo. O dobro de 1 é 1 mais 1. 1 mais 1, 2. O dobro de 2 não é 2 mais 2? 2 mais 2, 4. O dobro de 3, 3 mais 3, 6. 4 mais 4, 8. 5 mais 5, 10. 6 mais 6, 12. Ou eu posso fazer também, né? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, tá? 2, né? Vezes cada um. Então, 2 vezes o 7 é igual a 7 mais 7, que é 14. O dobro de 8 é 8 mais 8. 2 vezes o 8, 16. 9 mais 9, 18. Ou 2 vezes o 9, 18. 10 mais 10, 20. Ou 2 vezes o 10, 20. Tá? Embaixo é o triplo. O triplo é 1 mais 1 mais 1. 3. 2 mais 2 mais 2. Ou 3 vezes o 2, que é igual a 6. 3 mais 3 mais 3, 9, ou 3 vezes o 9. 4 mais 4, 8 mais 4, 12, né? Ou 3 vezes o 4 é igual a 12. 5 mais 5 mais 5, 15, ou 3 vezes o 5, 15, tá? 6 mais 6, ou 3 vezes o 6, 18. 7 mais 7 mais 7, ou 3 vezes o 7, 21. 8, ou 3 vezes o 8, ou 8 mais 8 mais 8, 24. 9, 3 vezes o 9
é igual a 27, que é a mesma coisa que 9 mais 9 mais 9. E o 10? 10 mais 10 mais 10, ou 3 vezes o 10, que é igual a 30. Entendido? Dúvidas, anotem e pergunte na aula do Meet, tá? Nós vamos voltar aí mais vezes no dobro, triplo. Então, agora a gente está entrando nessa delícia dessa aula, nessa ideia da multiplicação e da divisão, tá? Então, tem que ficar bem claro esse conteúdo, bem entendido, tá? Se não entendeu, pergunte na aula do Meet. Não tenha vergonha de perguntar, tá? Beijo no coração. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Se cuidem aí.